Pessoal, boa noite. Meu nome é Tatiana. Eu sou consultora de bem-estar da doTERRA há pouco tempo, mas já o suficiente para eu me apaixonar por óleos essenciais. Hoje nós vamos falar sobre os óleos essenciais e o sono. E eu sou psicóloga clínica, atuo no SUS e sou estudante de aromatologia, que é a ciência que estuda os aromas, certo? E quando esse tema caiu para mim, eu pensei, ai, nós vamos falar hoje de um problema que acomete 100% dos meus pacientes. Assim, eu tenho convicção de falar que é 100%. E a questão do sono não é só a falta de dormir, às vezes também é dormir demais. Então, eu tenho alguns pacientes que dormem demais e outros que não conseguem dormir. Por isso que eu digo que questões do sono afetam 100% dos meus pacientes. Mas o maior desafio para esse trabalho que a gente vai fazer hoje é que eu também tenho dificuldade para dormir. E eu pensei, meu Deus, nós vamos falar de óleos essenciais e sono. E eu sou uma pessoa que tem dificuldade para dormir. Eu mergulhei de cabeça, investigando tudo, e eu tive uma realização a respeito da minha própria vida que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, hoje, mais do que uma palestra, eu estou abrindo meu coração para vocês entenderem o que eu descobri que eu estou fazendo com a minha vida e os meus pacientes fazendo com a vida deles. E uma coisa que eu gostaria de comentar, antes da gente começar, me dói muito no coração quando as pessoas desfazem do poder dos óleos essenciais, porque talvez um óleo essencial não tenha funcionado bem para ela, ou não funcionou para ela do jeito que ela queria. E as pessoas vão ao médico e elas não param de tomar remédio se aquele remédio não funcionou. Olha, por experiência própria, porque eu trabalho junto com os médicos, eu faço atendimentos compartilhados, né, com a equipe médica, com enfermeiros, com outros profissionais de saúde. E por experiência própria, eu vejo as pessoas retornando de novo, trocando medicamento e nunca desistindo. E quando são os óleos essenciais, as pessoas às vezes desistem e acham que é porque é um cheirinho, uma coisa que não tem importância. Isso dói no meu coração, certo? E olha mais o que dói no meu coração, vocês vão ver agora. Então, pessoal, queria que vocês olhassem aqui para a tela e pensassem nessa pergunta que aparece aqui. Os meus pacientes chegam lá no SUS e perguntam assim: doutora, eu não sou doutora, tá? Mas eles chamam a gente de doutora, só por causa do jaleco branco. Me arruma um remédio para dormir. Aí eu explico, mas eu não passo remédio, né? E no meu trabalho eu também não passo óleo essencial. Então eu encaminho para o médico. E eles chegam para o médico, me arruma um remédio para dormir. E aí o médico dá o remédio. E eles não sabem como usar o remédio. Porque eles usam muito mais do que deveria, porque eles não conseguem dormir e eles retornam perguntando, mas qual vai ser o remédio que vai me fazer dormir? Então, assim, de novo, eles retornam perguntando qual vai ser o remédio novo, um outro remédio que vai me fazer dormir. E eu digo, essa pergunta é a pergunta errada. A gente deveria fazer uma pergunta diferente. Nós deveríamos perguntar: por que é que nós não conseguimos dormir? Certo? Se a gente for pensar, tem uma coisa que eu acho linda na questão da aromaterapia, é a afinidade que nós temos com as plantas. Olha só, tanto nós, seres humanos, como os óleos essenciais e as plantas, nós funcionamos em 3 instâncias no mínimo. Né? Existem pessoas que dizem que tem teorias que a gente tem 7 corpos diferentes, eu não entendo dessa parte, mas vamos trabalhar com 3 instâncias que são a instância físico,
emocional e vibracional. Um óleo essencial atua nessas três instâncias, e nós, seres humanos, também temos que cuidar dessas três instâncias. Então, isso faz a gente entender que nós somos parte integrante da natureza. Então, não adianta eu falar assim, qual é o remédio que vai cuidar de mim? Qual é o óleo essencial que vai resolver isso que me faz sofrer? A gente precisa entender que nós estamos inseridos numa coisa muito maior. Todos nós estamos inseridos num processo da natureza, que é uma lei que a gente não precisa nem de muito esforço para saber que ela existe. Por exemplo, vivemos em ciclos. A natureza é cíclica. A nossa vida é cíclica. As estações do ano, a lua, enfim, o movimento do universo, as plantas, né, no nascer, crescer, envelhecer, florescer, dar frutos. Então, nós estamos inseridos na natureza, e a natureza funciona de forma cíclica. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar para entender por que a gente não dorme, né, é entender como funciona o nosso relógio biológico. Fazer uma boa higiene do sono seria a gente trabalhar com todas as questões envolvidas nesse relógio biológico. E ainda entender como é que o nosso relógio biológico se conecta com toda a nossa realidade, com todo o contexto de vida que a gente tem. Correto? Hoje, como a gente tem um tempo muito restrito, nós vamos nos limitar a falar de um pedacinho do relógio biológico. Um pedacinho sobre a higiene do sono. Mas eu já vou garantindo para vocês, é muito mais do que isso, certo? A gente tem que cuidar de algo muito maior. Mas vamos fazer o pedacinho que é possível para hoje. Então, nós vamos falar de 7 aspectos fundamentais da higiene do sono. Primeira coisa, quando eu estudei isso aqui, eu fiquei encantada. Eu comecei a entender por que às vezes eu durmo, porque às vezes eu não durmo, porque eu durmo bem, porque eu durmo mal. Olhem só comigo. A gente secreta um hormônio que se chama melatonina. É esse hormônio que ajuda a gente a adormecer, certo? O primeiro ponto a ser observado na higiene do sono são os nossos horários, certo? Então, o primeiro pico de melatonina acontece por volta das 8 horas da noite. Aqui começa a secretar a melatonina. É um ótimo momento para a gente, por exemplo, começar a inalar um óleo de lavanda, certo? Depois nós temos um segundo pico de melatonina, também muito importante, às 22 horas. Esse é o momento ideal para nós irmos para a cama. Então, o melhor horário para a gente se deitar é o horário das 22 horas. Aí a melatonina tem um outro pico. À meia-noite, atinge o seu máximo às 2 horas da manhã. Depois ela começa a decrescer. Às 4 da manhã já não é tanto. Às 6 da manhã diminui. E aí a gente já está desperto, começa a despertar com a luz do sol, certo? Agora, olha que coisa interessante. Aqui a gente tem que, inversamente proporcional à melatonina, tem o nosso hormônio cortisol, né? Aquele que a gente libera, entre outras coisas, na condição de estresse, certo? Então, quando o cortisol começa a diminuir, a nossa melatonina começa a aumentar. E quando a nossa melatonina começa a diminuir, o nosso cortisol começa a aumentar. Porque nós precisamos dele para ter agilidade, para ter movimento, né, durante o dia. E o que a gente precisa garantir é que nesse momento aqui, do início da noite, o nosso cortisol esteja mais baixo, certo? Para que a melatonina possa fluir livremente. E aqui, olha, a gente tem que investir em atividades que aumentam o cortisol
porque a gente precisa dessa energia, desse gás, para se movimentar durante o dia e fazer as atividades. O segundo ponto da higiene do sono que eu gostaria de abordar hoje com vocês é a questão da iluminação. Gente, muitas pessoas colocam uma luz branca no quarto, aquela assim mais arregalada, dizendo, nossa, eu gosto de ler na cama, então eu preciso ter uma luz muito, muito clara, né, para poder conseguir fazer leitura. Errado, não é isso. O ideal da luz para um quarto, para ambientes que precisam de aconchego, de acolhimento, da sua preparação para dormir, é uma luz mais quente, ou seja, as luzes mais amarelas. Inclusive, olha que interessante. A luz vermelha, fiquei sabendo por aí, que a luz vermelha é a melhor luz que tem para a gente colocar na casa, para a gente poder ter iluminação à noite. E, de preferência, luz nenhuma. Dormir completamente no escuro é melhor. Porque qualquer luzinha que aparece, o nosso organismo entende que é melatonina, ou melhor, nosso organismo entende que o sol está lá de fora e a gente não produz o hormônio da melatonina, que só acontece à noite, certo? E aí, muitas pessoas chegam para mim trazendo as crianças. E às vezes são adultos também, que hoje em dia isso não é mais uma coisa só de criança. Mas eles chegam para mim e dizem, eu não consigo dormir à noite. Eu pergunto, até que horas você ficou com o celular? Eles respondem, eu fiquei até umas 2 horas da manhã. Gente, se o pico da melatonina começa às 20 horas, né? Se você começa a dormir às 22, que é o horário melhor, e você fica no celular até às 2 horas da manhã, que deveria ser o auge do pico da melatonina, definitivamente você não vai produzir melatonina e você não vai conseguir dormir. Então, o melhor horário para você dormir é 21 horas, às 21 horas. E aí tem uma coisa interessante, para os casais, também fiquei sabendo por aí que o melhor horário para o romance à noite também é 21 horas, certo? E tem uma coisa que as pessoas às vezes gostam muito de fazer à noite, né? E que atrapalha as nossas emoções. A gente precisa cuidar também das nossas emoções. Seria muito interessante que quando chegasse a noite, a gente não investisse o nosso tempo em assistir filmes de terror, em assistir novelas muito dramáticas, notícias muito ruins, lutas. Se às 21 horas é o melhor momento para o romance, imaginem que o período noturno é o pior momento para se discutir a relação. Não adianta pensar que você vai ter um bom sono se você resolve discutir a relação antes de dormir. E muitas pessoas também, às vezes, têm coisas demais para fazer, ficam ansiosas e preocupadas com, nossa, amanhã eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo. Gente, quando você tem coisa demais para fazer e não consegue resolver naquele momento, faça uma lista das coisas que você precisa fazer, deixa ali quietinho, com a segurança de que você não vai perder de vista aquilo que você precisa fazer e resolve isso amanhã, que é o momento certo para resolver isso. Então, não adianta a gente ficar elucubrando, né, na nossa cabeça o que a gente precisa fazer, o que a gente não pode deixar de fazer, e aí fica a noite inteira preocupado. Então, à noite é o momento para a gente ler um gibizinho, ouvir piadas, comédias, romances, coisas mais leves, né? E de preferência, não ficar diante da tela, do computador ou da televisão depois das 21 horas da noite, certo? Eu sei que isso, no nosso momento de vida, é terrível, porque até eu trabalho muito mais do que as 21 horas. E é por isso que eu comecei a entender por que eu não durmo tão bem, mesmo com os óleos essenciais, certo?
Dormiria pior se não fossem os óleos essenciais. Mas poderia ser melhor se eu fizesse uma higiene do sono adequada. Então, em vez de a gente liberar adrenalina e cortisol, que vai interferir na nossa produção de melatonina e vai atrapalhar a nossa libido, a nossa formação dos músculos, a regeneração celular, a recuperação do nosso cérebro, certo? A gente precisa investir num pouco de contenção da nossa gana por movimento, por competitividade, né? Jogar videogame à noite é uma péssima ideia. Então, assim, tudo que lembra ação, competitividade à noite não é legal, certo? Um outro ponto que a gente precisa prestar atenção é a questão da nossa comida. Então, à noite, às vezes, é o momento que a gente faz a refeição mais abundante, né? Às vezes a gente corre muito durante o dia e deixa para comer melhor à noite. Eu tenho muitos amigos, colegas de trabalho que falam assim, nossa, eu como assim uma coisa durante o dia e tal, mas à noite eu faço a janta para sobrar depois para o almoço e ó, janto legal. Então, à noite não é o momento da gente se empanturrar de comida. Além da gente ter que olhar a qualidade da comida, que em geral é uma proteína e um carboidrato de boa qualidade, que pode ser uma batata doce, uma fruta, né? E feita preferencialmente até às 19 horas. Então, a gente dá preferência para esse tipo de alimento e uma quantidade menor. A gente não vai passar fome. Isso é importante a gente entender. A gente não vai passar fome. Se você comer direito, você não vai passar fome. Aquela velha máxima que as nossas avós falavam, ela ainda vale para nós hoje, né? Que elas diziam assim, a gente toma café da manhã como um rei, a gente almoça como um príncipe e a gente janta como um mendigo. Então, isso ainda está valendo, certo? E por que a gente precisa comer proteína e um bom carboidrato, né? Um carboidrato de boa qualidade, não farinha branca e refinada? Porque é a proteína e esse carboidrato que vão ajudar no processamento das enzimas que vão produzir a serotonina, a melatonina, né, serotonina que é convertida em melatonina no nosso cérebro. E a gente precisa do carboidrato para ajudar que essas substâncias passem na barreira hematoencefálica, certo? Esse é um negócio bom para os nutricionistas falarem para a gente num dia desse, tá? Como é que é esse processo. Outra coisa, a questão dos estimulantes, né? Então, assim, café à noite, cigarro, bebidas alcoólicas. Uma coisa interessante que eu descobri sobre o café, vocês sabiam que as pessoas, vocês sabiam que as pessoas podem levar de 6 a 8 horas para fazer a metabolização da cafeína? Isso depende de organismo para organismo, mas em geral é de 6 a 8 horas para fazer a metabolização da cafeína, certo? Agora, se você toma cafeína o dia inteiro, pior ainda, certo? Agora, vamos fazer um cálculo mais ou menos assim. Se você leva 6 horas para fazer o metabolismo da cafeína, então 18 horas para 22 horas, a gente tem 4 horas, né? Deixa eu ver, 18? Não, gente, tem mais 18 para 22. Isso, 4 horas. 18 para 22, 4 horas, certo? Então, se você tomar café às 18 horas, você não vai dormir. Você precisa tomar café no máximo, no mais tardar, até as 4 horas da tarde, correto? E a gente está falando em café, mas existem outras substâncias, né, que contêm cafeína. Por exemplo, o chá mate tem. Eu ouvi dizer que o chá verde tem. Eu tenho que conferir ainda essa informação. Mas eu ouvi dizer que até o chá verde tem cafeína. Preciso entender melhor isso. Coca-Cola, ou seja, alguns refrigerantes têm. E olha que uma coisa interessante. Essa aqui eu até deixei registrada na tela,
porque é uma coisa que eu acho que a gente precisa prestar atenção, porque tem um efeito emocional aqui. Dizem que álcool diminui a liberação da melatonina, certo? Só que algumas pessoas falam assim, ah, mas eu só consigo dormir se eu tomar um álcoolzinho, uma tacinha de vinho, uma coisa. Gente, se ela precisa de uma taça de vinho ou de uma bebida alcoólica para relaxar e conseguir dormir, então o problema dela não é o problema dela não é dormir, o problema dela é relaxar. Então o álcool, ela está tomando o remédio errado para ajudar no sono. Então o que ela precisa é de relaxar a tensão e não tomar álcool, porque o álcool não favorece a produção de melatonina, correto? A questão da temperatura corporal. Essa aqui, eu também descobri umas coisas bem interessantes aqui a respeito disso. Olha só, vejam comigo. Você se lembra quando eu coloquei aquele gráficozinho da melatonina? Sabe, lá no finzinho da tarde, começo da noite, esse é o momento em que o nosso corpo está mais aquecido, certo? Ele passou o dia inteiro processando coisas, digerindo coisas, né? A alimentação e tudo. É o dia inteiro o corpo em movimento e se aquecendo. Então, esse é o melhor momento para a gente se refrescar. Se a gente está num país que é muito quente, como o Brasil, né? Então, se a gente chega nesse horário, o ideal é a gente refrescar, ou seja, banhos mais frios. E é interessante porque é sugerido que nesse momento você faça a ingestão de coisas frias, como por exemplo, sucos de fruta, de preferência sem açúcar, né? Chás, alguns chás refrescantes, por exemplo, um chazinho de hortelã. Eu fiz essa experiência, achei super interessante. Eu peguei um palitinho, certo? Pinguei uma gotinha de hortelã na ponta do palito e saborizei usei para saborizar o meu chá de hortelã. Ficou uma delícia, certo? E realmente é refrescante. Mesmo que o chá seja morninho, né? Com a hortelã, pimenta, ele fica refrescante. Porque o óleo essencial de hortelã-pimenta, ele se comunica ali com os receptores do nosso organismo que tem a sensação de frio, certo? Agora, se a gente mora num lugar, hoje a gente está no inverno, mora num lugar que está muito frio, quando chega esse horário, a gente precisa se aquecer um pouco, certo? Algumas pessoas que têm problema de tireoide, elas vão sentir muito frio, mesmo num lugar quente. Então, talvez elas precisem também de um banho um pouco mais morno, para ter a temperatura adequada para elas conseguirem adormecer. Então, a temperatura é um dos pontos que a gente precisa prestar atenção. Agora, por fim, seria interessante que a gente fizesse atividades relaxantes. O ideal seria que a gente conseguisse meditar, que a gente conseguisse chegar no final da noite e juntasse a família e criasse ali uma atmosfera, seja de oração, seja de meditação, com luzes, né? As luzes reduzidas para esse aconchego, luzes indiretas, né? Músicas suaves. Seria interessante esse tipo de trabalho. Algumas pessoas gostam de fazer tricô. Às vezes você sugere para algum paciente meu, eu dou sempre uma atividade ocupacional, você não gosta de fazer tricô? Eles falam assim, mas sabe o que é? Nossa, eu começo a fazer tricô, me dá um sono. Eu falo, ótimo, então é isso. Então você tem que fazer o tricô, certo? Então pode ser uma excelente atividade. A leitura também é uma excelente atividade. Só que é interessante que você tenha realmente uma luz tranquila para você ler o seu livro. Você não pode ler no escuro, mas também não pode ler numa luz muito forte. Precisa ser uma luz apenas boa o suficiente para você fazer a leitura. Ouvi dizer também que até a cor das páginas do livro, né, se forem muito brancas, né, que lembram a luz do sol, podem atrapalhar o nosso sono. E eu queria que vocês dessem uma olhada na velocidade que passa as folhas desse livro.
Se você fizer uma leitura à noite nessa velocidade, eu garanto para você que você não vai conseguir dormir. Então, tudo ao final do dia, no começo da noite, precisa convergir para esse momento de calma e relaxamento. Nós passamos o dia inteiro acelerados e a gente precisa chegar nesse momento e desacelerar. Certo? Agora vamos para aquela parte, né? A pergunta que não se cala. Quais óleos essenciais são melhores para o sono? Olha só. O melhor óleo essencial para o sono é aquele ao qual você consegue se adaptar, certo? É interessante, se a gente for pensar em termos de custo-benefício, né? Os óleos essenciais, os medicamentos, em termos de sono, os óleos essenciais saem muito mais em conta, certo? Levando em conta custo e benefício. Então, os óleos essenciais saem mais barato se a gente fizer essa conta de custo-benefício. Então, vamos entender agora como é que a gente descobre qual é o óleo essencial que vai ajudar a gente a dormir, certo? Primeira coisa, quando vocês forem procurar um óleo essencial que dê certo para vocês, lembrando que cada organismo reage de um jeito, às vezes um óleo essencial que me faz dormir não faz dormir a minha irmã, por exemplo, certo? Às vezes duas crianças que dormem no mesmo quarto, uma consegue dormir com um tanto de óleo essencial ou um tipo de óleo essencial e a outra não consegue. Então, todas essas delicadezas do nosso organismo, da nossa individualidade, precisam ser levadas em conta, certo? Então, aqui tem 3 componentes principais que ajudam na questão do sono. O primeiro deles são os álcoois, certo? E, geralmente, um álcool ele é formado por um átomo de hidrogênio e um de oxigênio. Eles têm propriedades depurativas, proteção contra ameaças ambientais, elevam o humor, tem um sono reparador quando você usa. Eles são equilibrantes. Em geral, você vai ter, olha, eles terminam em ol, né? Você tem o linalol, da salves clareia, o santalol, do sândalo, o linalol, da lavanda. Gente, eu tenho descoberto, eu estou começando a estudar sobre o sândalo. Vou fazer uma gravação a respeito do sândalo, só sobre o sândalo, porque eu tenho descoberto coisas tão interessantes. Pesquisem depois sobre santalol, lá no PubMed, para vocês saberem o que eu estou pesquisando, o tanto que é coisa incrível a respeito do sândalo. É inacreditável. Aguardem, promessa é dívida. Prometo, vou cumprir. Não tão rápido, mas chego lá. E aí, olha só, as cetonas geralmente terminam em ona, certo? Um oxigênio com ligação dupla em algum ponto de uma cadeia de carbono. Melhora a nossa aparência, a aparência da pele, apresentam propriedades calmantes e equilibrantes. Alguns componentes químicos que ajudam no sono, entre as cetonas, são carvona, cânfora, frenchona e octanona. Só que a cânfora, ela costuma ser um pouco excitante. Então, eu sugiro que quando você for usar um óleo essencial que tenha cânfora, que você use um pouquinho mais longe da hora de dormir ou use em menor quantidade, certo? Então, nós temos o óleo essencial de alecrim, que num dos produtos que a gente usa para dormir, se não me engano é o Brief, ele tem uma pitadinha de alecrim, e o alecrim tem cânfora, que eu consigo dormir com Brief. Então, a gente precisa ver como é que isso vai funcionar para a gente, certo? Lavanda. Lavanda tem uma cetona que se chama frenchona, certo? O terceiro grupo químico, né, que tem óleos essenciais que ajudam, que tem alguns óleos essenciais têm e que ajudam a dormir,
são os ésteres. Eles são formados da reação entre um álcool e um ácido carboxílico. Eles são calmantes, relaxantes e amenizadores sobre o humor. Ajuda a reduzir a aparência de manchas na pele, trazem uma sensação suavizante, reconfortante, quando aplicados topicamente. Então, esses são óleos, em geral, muito calmantes, né? Nós temos aqui a camomila romana, e ela tem 3, se não me engano, acetato de isobutila, angelato 2, né? Acetato de isobutila e angelato de isoamila, que são os ésteres da camomila romana. Na salves clareia, na lavanda e na bergamota, nós temos o acetato de linalila. E aqui nós descobrimos por que a lavanda é o óleo essencial predileto quando a gente fala em dormir. Porque ela tem os 3 componentes, ela está presente, né? Ela tem linalol, que é álcool, ela tem frenchona, que é cetona, né? E ela tem acetato de linalila. Então, ela é equilibrante, ela é calmante e é o óleo que a gente mais indica quando alguém pergunta, olha, eu quero um óleo essencial para dormir, ok? Lavanda. Embora nem todo mundo consiga dormir bem com lavanda, tá? Vou avisando. Aqui nós temos uma pequena coleção de óleos essenciais, né, e algumas propriedades que vocês podem fazer experiência. Então, olha só. Nós temos aqui o marjoram, que é o manjerona. Ele tem propriedades calmantes, ajuda a reduzir sentimentos de estresse. Ele é equilibrante. O ylang-ylang é um floral. Ele é suavizante, ajuda a reduzir também o estresse, promove um ambiente calmante. O ylang-ylang, ele tem uma coisa interessante, que geralmente é um óleo essencial que as pessoas sugerem como sendo um dos óleos afrodisíacos, né? Que estimulam, né, o desejo do romance. Só que se você passar ele em grande quantidade, o que vai acontecer é o casal tendo uma boa noite de sono, certo? Então, a gente precisa ter uma medida para isso. Olha que interessante. Um óleo essencial que acalma, certo? Ele pode fazer dormir, certo? Mas ele também, em pouca quantidade, ele pode ser excitante. Então, não é só o óleo essencial que tem um efeito, mas a quantidade do óleo essencial que você está usando, certo? Eu vejo muitas pessoas falando assim, nossa, eu queria dormir, aí eu peguei lavanda, coloquei assim umas 20 gotas do difusor, aí eu cheirei, passei aqui atrás da nuca, passei na sola do pé, pinguei no travesseiro e passei a noite inteira regalado, acordado. Claro, exagerou, né? E não é só com óleo de lavanda que as pessoas fazem isso, fazem com outros, né? Não tem necessidade, correto? Agora, a gente precisa descobrir qual é o tantinho de óleo que vai dar certo com a gente. E não tem outro jeito se você não experimentar. Porque por mais que a gente tenha uma receita genérica, você precisa saber da sua individualidade, onde é que essa receita precisa ser adaptada, certo? Então, a lavanda é calmante, né? Ela é floral, tem propriedades calmantes, produz um ambiente que favorece o sono e é cheio de paz, uma sensação de paz. O cedro, né, que também é equilibrante, promove sentimento de paz, ajuda a mente e corpo a relaxarem antes de dormir. Nós temos o vétiver, que também é equilibrante, massagem suavizante, ajuda a promover sentimentos de calma. Nós temos a camomila romana, que é calmante, traz esse efeito calmante sobre a mente e corpo, e benefícios, né, amenizantes. Nós temos o sândalo, que tem sido o óleo da vez para mim, certo? Ela tem essa natureza equilibrante, promove relaxamento, certo? E o cedro e o vétiver, eles têm uma coisa muito interessante na psicoaromaterapia. Quando a gente estuda psicoaromaterapia, o vétiver
ele entra dentro do simbolismo da mãe, e o sândalo entra no simbolismo do pai. Ou seja, se você tiver vétiver e sândalo juntos, né, você tem ali a representação simbólica de pai e mãe, e eles têm esse efeito, né, na nossa experiência emocional. Certo? Agora, olha que interessante. Esses óleos que eu coloquei aqui, essas duas letrinhas, ó, é de uso tópico e aromático. Mas olha que interessante. Estão vendo esses 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 óleos essenciais? Certo? Olha isso. Todos esses 7 óleos essenciais, mais um óleo essencial de whole wood, que nós não temos ele puro, e o óleo essencial de baunilha, todos esses óleos essenciais, ou seja, são 9, né? Estão dentro do Serenity. Então, quando alguém me pergunta, Tati, qual é o óleo essencial que eu quero dormir, eu tenho muita dificuldade de dormir. Então, eu digo, olha, talvez lavanda não seja suficiente para você. Procura o Serenity, use o Serenity. Eu, por exemplo, com lavanda eu não preciso nem colocar, certo? Mas o Serenity ele me faz sonhar. E isso é uma coisa interessante sobre o Serenity. Todas as pessoas que eu indico Serenity chegam para mim e dizem, engraçado, aquele óleo, ele faz a gente sonhar? Falei, deve fazer, porque todo mundo chega e fala a mesma coisa. Porque eu sonho com Serenity. Então, como é que eu, Tatiana, sei que eu dormi? Porque a gente às vezes dorme e acha que não dormiu. Eu sei que eu dormi, primeiro porque eu usei Serenity, e segundo, porque eu tive sonhos durante a noite. Então, se eu sonhei, eu dormi, certo? É interessante isso, a gente se observar e aprender isso da gente. E não tenham medo dos dos sonhos de vocês. Porque quando a gente vai na terapia, uma das coisas que a gente procura saber é se a pessoa está sonhando, com o que ela está sonhando, porque isso é a mente trabalhando, é o cérebro, né, colocando as coisas em ordem na nossa questão emocional. E aqui nós temos mais alguns óleos essenciais, né? Nós temos bergamota, que é calmante, estimulante, traz esse senso de calma e harmonia quando usado antes de dormir. Eu fui ver isso daqui e pensei, engraçado. Para mim, bergamota durante o sono não funcionava. Aí, quando eu fui estudar sobre bergamota, eu vi essa nota, usado antes de dormir, não necessariamente durante o sono, certo? Mas tem gente que usa durante o sono e dorme, né? Por isso que eu digo que é uma coisa muito individual. Lemongrass. Lemongrass, ele não estava na lista dos óleos que a doTERRA indica como óleos para dormir. Eu vi isso num e-book, eu tirei essas informações de um e-book da doTERRA tem, que é acessível a qualquer um de vocês, é só entrar no site que está lá gratuitamente, certo? Mas o lemongrass é o óleo que o meu professor de aromatologia mais indica para relaxamento, para diminuir a pressão sanguínea, para poder também induzir o sono. A minha irmã, ela só dorme com lemongrass e eu não adianta colocar lemongrass. Lemongrass não combina comigo. Então, olha só, ela dorme super bem com lemongrass e para mim ele me parece um pouco irritante, certo? O cilantro. Cilantro é o coentro, né? Algumas pessoas não gostam muito do cheiro do coentro, mas se você colocar ele em pouquíssima quantidade, molha lá a pontinha do palito e bota só assim umas moléculazinhas, né? Lá no seu difusor, coloca lá que você vai ver que o cilantro ele traz uma calma interessantíssima. E eu tive uma experiência uma vez com cilantro que ficou assim marcada na minha vida. Eu faço terapia, eu sou psicóloga, faço terapia há mais de 20 anos. E aí, conversando com o meu terapeuta, eu contando para ele que eu ganhei um difusorzinho de carro, eu colocava o cilantro e ia com ele para o trabalho, né? E eu falava assim, engraçado, eu tenho sentido tanta fome, sabe? Nossa, eu estou comendo mais, eu tentando trabalhar na terapia, essa coisa, será que eu estou com compulsão? O que é que eu tenho e tal? E de repente eu fui ler e eu aprendi que cilantro é um dos óleos essenciais
que abrem o apetite, né? Então, eu todo dia colocava cilantro no carro para ir para o trabalho, aí ficava com fome o tempo todo, chegava em casa e comia muito, e aí descobri que cilantro abre o apetite, certo? Outro, clare sage. Clare sage é a salves clareia, né? Ele tem essa natureza relaxante, equilibrante, cria um ambiente repousante, calmante. Mas, para mim, clare sage não cai muito bem também, certo? Algumas pessoas dizem, nossa, o cheiro de clare sage, para mim, é uma delícia, eu durmo que é uma maravilha. Para mim, não funciona muito bem. Salves clareia, que é clare sage, funciona para mim junto com o gerânio, certo? Na cápsula, para os calores e os sintomas da menopausa. Não consigo descobrir coisa melhor do que esses dois produtos juntos. Para mim, é que nem Romeu e Julieta, né? Leite com café, Romeu e Julieta, pão com manteiga, clare sage e gerânio. Agora, se você tem uma dificuldade com calores da menopausa, é claro que você não vai dormir bem, certo? Então, a gente precisa pensar nisso também, que não é só o óleo essencial que é relaxante, mas a gente precisa cuidar das nossas questões físicas também, para conseguir ter uma boa noite de sono. O basil, que é óleo de manjericão, né, também usado antes de dormir, pode ajudar a promover a compostura e serenidade necessárias para um descanso adequado. O óleo de pimenta preta, colocado aqui para ser usado antes de dormir. Eu nunca tinha imaginado que o óleo essencial de pimenta preta, que na minha cabeça era excitante, eu não tinha ainda estudado os componentes dele, e nunca tinha pensado que esse óleo essencial pudesse ajudar no relaxamento. Mas ele traz uma sensação de aquecimento, né? Principalmente se o tempo está muito frio, né? Só que ele precisa ser diluído, certo? Então, ele promove sentimentos calmos, relaxados, mas ele precisa ser diluído. Agora, esse aqui é o frankincense, o Líbano, que é o rei dos óleos. Esse aqui, eu tenho uma paixão por esse óleo, né? Quase que uma veneração, porque ele trouxe uma transformação muito grande na minha vida. Eu sinto assim que é como se ele tivesse entrado no meu cérebro e consertado um monte de coisinha lá dentro que não estava funcionando muito bem. Então, eu elegi esse como óleo da minha ligação com o Ser Supremo. Então, no momento de meditação, como a gente sugeriu que no relaxamento a meditação é uma coisa legal para a gente fazer ao final do dia, né? Então, o olíbano é perfeito para isso, tá bom? Agora, de que forma que a gente pode usar os óleos essenciais para promover o sono saudável? Olha, os óleos essenciais, em geral, a gente usa de 3 maneiras, né? A gente usa de maneira aromática, de maneira tópica e pela forma de ingestão também, certo? Então, se a gente for pensar na maneira aromática, aqui tem algumas possibilidades. Olha só, aqui são algumas receitas que a gente tem de sinergias, né, de óleos essenciais, que a gente coloca no difusor as gotinhas, né, para dormir à noite. Então, tem aqui aconchego do sono. Você coloca 3 gotas de zimbro, 2 gotas de vétiver, 2 gotas de bergamota. Você tem relaxar, repousar, rejuvenescer. 2 gotas de lavanda, 1 gota de limão, 1 gota de hortelã-pimenta. Você tem bela adormecida, 2 gotas de vétiver, 2 gotas de lavanda e 1 gota de olíbano. Você tem contos de ninar, que é 1 gota de cardamomo, 3 gotas de limão siciliano, 2 gotas de wild orange, que é laranja selvagem, laranja lima, e 1 gota de cedro. Viu, pessoal, que pega cedro e despeja dentro do difusor? 1 gota deu, tá bom? Nós temos a receita doce soneca, 3 gotas de bergamota. Opa, é para dormir com bergamota. Vamos ver se vai funcionar com você? Comigo não deu certo. 2 gotas de cedro, 1 gota de manjerona.
Sonhar com os anjos. Quem não quer sonhar com os anjos? 2 gotas de cedro, 2 gotas de laranja selvagem, wild orange, 1 gota de lang-lang, 4 gotas de lavanda. E agora, eu vou falar para vocês o meu predileto, que é o Nana Neném, que é o que eu mais uso, o que eu uso com mais frequência. 3 gotas de patchouli, 2 gotas de sândalo havaiano e 1 gota de camomila romana. Gente, eu morria de curiosidade para saber o que é que o Serenity tem que faz a gente sonhar. E eu ficava pensando assim, meu Deus, será que é a mistura, a combinação daquela química, aquele tanto de óleo misturado que a doTERRA, com essa ciência fantástica, essa tecnologia, né, dos óleos essenciais conseguiu montar? Ou será que tem algum olhinho especial lá? Olha, se eu tiver que apostar as minhas fichas, eu aposto no sândalo. Mas o Nana Nenê me fez dormir e me fez sonhar melhor ainda do que o Serenity. E aqui tem o sândalo e tem a camomila. Então, poderia ser um dos 2, correto? Mas eu acho que é o sândalo. Estou apostando, não tenho certeza, não tenho como eu saber. Gente, olha que delícia isso. Meu sonho de consumo. Tem uma banheira para colocar algumas gotas de óleo essencial, né? Pode ser de um óleo ou mais de um óleo. E você pode também colocar no sais de Epsom, misturar o óleo essencial no sais de Epsom e colocar lá no fundo da banheira. Então, você pode ou colocar o olhinho na água e mergulhar, ou misturar com os sais de Epsom e colocar no fundo da banheira. Eu não conhecia esse negócio de sais de Epsom. E aí eu fui tentar descobrir o que era. E descobri, olha que coisa interessante, o sal de Epsom é um composto mineral constituído por magnésio e sulfato, que pode ser adicionado ao banho, ingerido ou diluído em água para relaxar o organismo. Assim, o sal de Epsom ajuda a regular os níveis de magnésio no corpo, levando à produção de serotonina, né? Que é um hormônio que acalma e ajuda a relaxar. Lembrando que a pessoa que tem depressão, ela tem uma deficiência na produção de serotonina e de tudo, né? É complicado a depressão. E aí não consegue dormir, certo? Então, a serotonina é imprescindível para a produção da melatonina no cérebro. Outra forma de você usar o banho, já que eu não tenho banheira, então eu vou usar no chuveiro. Você pode colocar algumas gotas de óleos essenciais calmantes no piso do box, mas você garanta que você não coloque no trajeto da água, senão a água passa e lava tudo. Eu já fiz também borrifando. Eu peguei um borrifador, coloquei um pouquinho de álcool de cereais, coloquei um óleo essencial que eu queria sentir o cheiro dele no banheiro, que é o Purify, que ele tem uma pitadinha de coentro que me agrada muito, tem uma pitadinha bem gostosa. Aí eu faço aquela diluídazinha com álcool de cereais, um pouquinho de água, borrifo assim no box do banheiro e deixo o vapor da água fazer aquele cheirinho espalhar, como se fosse uma pequena sauna. Você pode tentar isso com eucalipto, né? Ou se você quiser uma coisa assim um pouco mais alegre, com algum cítrico, wild orange, lemon, ou então citrus bliss, né? Que ajuda, né? Na questão, inclusive da questão do humor antidepressivo, certo? Uma outra dica, essa eu faço, gente. Eu pego o shampoo e o creme condicionador da doTERRA. Aliás, o condicionador da doTERRA, ele por si só já é refrescante, certo? Então, naquele momento que você precisa ficar com a cabeça mais fresca, vá lavar a cabeça com os produtos da doTERRA. Use o condicionador da doTERRA. Deixe ele agir um pouquinho, você vê o tanto que ele é refrescante. E você pode acrescentar óleos essenciais que são calmantes, como, por exemplo, a salpis clareia, a própria lavanda, a camomila romana, ylang-ylang, que além de serem calmantes, eles proporcionam ao cabelo benefícios suavizantes e embelezadores, certo?
Agora, de forma tópica, a gente pode usar na planta dos pés, fazendo massagem, podemos diluir e passar no corpo inteiro, ou podemos, por exemplo, passar no creme. Gente, eu adoro passar o creme. Então, como a gente costuma usar creme, principalmente assim nesse tempo seco do inverno, eu gosto desse produto da doTERRA, que é o Hand and Body, que é para corpo e mão. Eu coloco ele assim um pouquinho, pingo a gotinha do óleo que eu quero para aquele momento, né? Em geral, eu tenho feito isso com lavanda, depois do banho, à noite, né? Quando eu vou descansar, e passo aquilo no corpo, né? Então, assim, é uma delícia isso. E, às vezes eu faço isso com Serenity também. E você pode usar, inclusive, camomila romana, né? Qualquer um desses que são calmantes, que ajudam. Se você quer mais frescor, você pode colocar uma gotinha de hortelã-pimenta, né, para se sentir mais geladinho, se você precisa refrescar o corpo. Então, coloca uma gotinha de hortelã-pimenta. Lembrando que, para crianças, a gente precisa verificar o nível de segurança do óleo essencial, para ver se ele é apropriado para a criança. E se for passar na criança, em geral, a gente passa ele diluído, né, em menor quantidade do que a gente passa em adulto, e a gente faz uma diluição. Então, assim, as consultoras, as pessoas que convidaram vocês, elas têm todas essas instruções para passar para vocês quando necessário, certo? E também a gente pode fazer o uso por ingestão dos óleos essenciais. É super conveniente. Vocês lembram que eu falei que no final do dia, um chazinho de hortelã, você pode colocar ali, né, saborizando com a própria hortelã-pimenta. Você pode... Aqui eles deram uma receita, no livro tinha essa receita, que é você adicionar óleo essencial ao chá de camomila, né, que seria o óleo de lavanda usado no chá de camomila. Eu, particularmente, não gosto do sabor da lavanda na água, assim, fora da cápsula, é muito ruim. Para mim, não é agradável. Tem pessoas que adoram o sabor da lavanda, que acham super adequado, super agradável e se dão muito bem. Eu fiz uma experiência comigo, nos dias que eu estava assim, muito, mas muito ansiosa, eu usei a lavanda na cápsula 3 gotas 3 vezes ao dia, certo? E vocês não, é inacreditável a condição de calma que eu consegui com essa prática. Então, para mim, isso foi muito bom, né? Não fiz uso de muitos óleos durante o dia. Eu me foquei em cuidar da minha ansiedade naquele momento com a lavanda na cápsula, né? Queria que meu organismo ficasse inteiro para lavanda, disponível para lavanda. E isso também é uma coisa interessante, que às vezes as pessoas usam tantas informações diferentes, né, durante o dia, que isso pode interferir, né? De repente você está usando um óleo calmante, mas ao mesmo tempo você ainda está ali processando no seu organismo um óleo excitante, certo? Um anula o efeito do outro. Então isso também é interessante a gente prestar atenção. As pessoas costumam dizer, em termos de óleo essencial, a diferença entre o veneno e o remédio é a quantidade, certo? Então, eu fiz essa palestra muito simples, com muito carinho, com muito amor, né? Eu queria me disponibilizar para aquelas pessoas que quiserem entender um pouco mais sobre o seu ciclo de vida e em relação ao sono. Eu acho que depois dessa palestra, eu realmente preciso fazer uma mudança na minha vida e me dói muito no coração quando eu vejo que as pessoas lá no consultório, elas chegam só pedindo remédio. As pessoas não querem mudar a vida. As pessoas querem um remédio que age em cima de um sintoma e não em cima da causa raiz dos problemas. Isso me entristece muito, certo? Então, assim, de coração, se eu tivesse que deixar uma mensagem para todo mundo hoje, a mensagem que eu deixaria é: juntos a gente pode mudar a realidade que a gente vive. E a gente precisa repensar a nossa forma de trabalhar, a nossa forma de nos relacionarmos com a nossa família, as pessoas que a gente ama,
a gente precisa cuidar mais das nossas relações, a gente precisa cuidar mais da nossa saúde, certo? E a gente não consegue fazer isso sozinho, porque se você precisa de um emprego e o patrão não tem essa filosofia de pensar na saúde das pessoas, certo? Então, por mais que você se esforce, você vai estar submetido, né, uma outra forma de organização da qual você depende e você não tem como sair daquilo, certo? Então, assim, eu fiz um atendimento de uma pessoa hoje que me entristeceu tanto, porque ela estava numa situação de trabalho tão sofrida, e a gente tem essas pessoas que têm síndrome de burnout, né? Que é esse esgotamento máximo, e a gente tendo que afastar as pessoas por causa do esgotamento. E isso não tem remédio que cure isso, certo? Você tem alívio para algumas coisas, o remédio ajuda, o óleo essencial ajuda, mas não tem remédio que cure a nossa falta de cuidado com a sociedade, com as pessoas, com as condições de geração de renda, com a exploração do planeta Terra. E eu ouvi dizer uma coisa interessante sobre a Doterra, e a cada vez que eu conheço um pouco mais dessa empresa, eu me apaixono mais por ela, certo? Que ela está fazendo uma plantação de sândalo, porque o sândalo ele está se extinguindo no mundo, né? Então ela está fazendo um reflorestamento de sândalo no Havaí para ser usado daqui a 30 anos. Então essa filosofia que a gente precisava cultivar entre nós. Às vezes eu penso que eu não consigo sozinha adequar o ciclo, né, que eu mostrei para vocês, o meu ciclo circadiano, né, para me encaixar dentro daquilo que a natureza fornece, para eu conseguir ter uma vida com harmonia em termos físicos, energéticos e emocionais, certo? Então, eu não consigo isso sozinha. Mas se uma pessoa que está perto de mim consegue, se a gente forma uma rede de pessoas que compram essa ideia, assim como a Doterra comprou, eu acredito que a gente pode transformar o mundo, certo? E eu queria só falar de uma coisa, de um conjunto de óleos essenciais, que é o Kit Emotional, né, da Doterra, que geralmente quando eu tenho tanto carinho por esse kit, e as pessoas às vezes não têm assim, não dão muita importância para ele. Geralmente as pessoas querem aquele óleo que faz dormir, as pessoas querem aquele óleo que faz acordar, aquele óleo que faz trabalhar mais, ter concentração, sabe? E as pessoas esquecem da parte emocional. Então, assim, como psicóloga, isso dói no meu coração, certo? Então, a gente precisa cuidar também dessa parte. E não tem como a gente cuidar das nossas emoções, da nossa saúde. Gente, isso não é propaganda, tá? Isso aqui é do coração que eu estou falando. Então, aqui, ó, suplementos. Não tem como a gente cuidar da nossa saúde se a gente não tiver uma nutrição adequada. Não tem como a gente cuidar da nossa saúde se a gente não tiver Zengest, né, para cuidar do nosso intestino. Então, quando a gente fala assim, qual é o óleo essencial que vai me fazer dormir? Depois de tudo isso que vocês escutaram, eu gostaria que vocês me respondessem e não eu dar resposta para vocês. Então é isso. Muito obrigada. É só isso que eu tinha para dizer hoje. Quem quiser fazer contato, fica à vontade, tá bom? Beijo.